Nós estamos estudando desde o primeiro domingo de janeiro a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipenses. E nós estamos para terminá-la. Então, como já dito pela manhã, vamos agora à noite dos versos 14 a 19, e o último trecho, que é o fechamento, as saudações e a bênção, fica para o próximo domingo à noite. Então, já enfatizando, sábado teremos culto da juventude, domingo pela manhã vamos ter um escolão, vamos tratar sobre a temática da mordomia, a irmã Mirailde estará ministrando, e à noite estaremos encerrando essa série de estudos na carta aos Filipenses, próximo domingo às 18h30. E como tem sido importante para todos nós, acredito, para a minha vida, para a sua vida, o estudo deste livro. Os aprendizados trabalhados desde o início do ano. Como o pastor Tiago bem colocou no momento de oração, lá de Filipenses 1:6, que Deus começou uma boa obra em nossas vidas e há de completá-la até o dia de Cristo. Esta boa obra segue em andamento na minha vida e na sua vida também. Isso quer dizer que se Jesus está presente em nosso viver, onde quer que formos, ali tem uma representação de Jesus. Onde quer que formos e o mundo jaz nas trevas, o mundo está na escuridão, ali tem uma luz que representa Cristo e que faz toda a diferença para o ambiente. Estou lembrando aqui do culto, foi ano novo, não foi? Que aqui apagou tudo, mas funcionou, né? As luzes ali de emergência funcionaram. Interessante que quando chegar no céu, não precisa nem do sol, porque a luz que brilhará é a luz de Cristo por toda a eternidade. Que obra maravilhosa! Então nós vamos dos versos 14 a 19, capítulo 4, vamos falar sobre parceria ministerial. Vamos continuar falando sobre a liberalidade, a entrega, o amor à obra do Senhor, mas a parceria ministerial que é fundamental na obra. Eu não sei se os irmãos grifaram pela manhã, eu esqueci de mencionar, eu tenho sempre dado destaque a um versículo, mas você pode grifar, claro, o versículo da manhã. Eu não vou nem perguntar para vocês, que vocês já sabem. Tudo posso naquele que me fortalece, não é isso? Verso 13, você pode grifar na sua Bíblia. Agora você vai grifar na sua Bíblia o verso 19, que é o verso chave da reflexão desta noite. Mas vamos à leitura a partir do verso 14. A palavra diz: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, diz o verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém, igreja? Que o Senhor
aplique a sua palavra em nossos corações, que Ele ministre as nossas vidas através do Espírito Santo, que a palavra seja viva e eficaz em nosso viver. Hoje pela manhã, como já mencionado, vimos o contexto em que as palavras bem conhecidas do verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, foram ditas. Enfatizamos também a má interpretação dessa passagem nos dias de hoje em outros arraiais por aí. E destacamos o contexto, a importância de viver contente com Jesus, independente das circunstâncias, de estar satisfeito em Deus. Ele é tudo para nós. A sua graça nos é suficiente. Como diz o apóstolo Paulo em outra carta, a tua graça me basta. Ela é suficiente para o nosso viver. Amém, irmãos? Então nós vimos o contexto desta passagem, que Paulo estava agradecido aos irmãos da igreja de Filipos pelo apoio, pela prontidão em ajudar, em suprir as suas necessidades na prisão. E é nessa condição, ele estava agradecendo aos irmãos as ofertas enviadas. Ele estava preso. É nessa condição que ele declara que pode, em Cristo, passar por qualquer situação na vida, por qualquer circunstância, seja ela de abundância, seja ela de escassez. Então nós vamos continuar falando ou melhor, destas ofertas enviadas. Como mencionamos, falando de Corinto, falando de 2 Corinto ali, das ofertas que as igrejas da Macedônia enviaram para ajudar a igreja de Jerusalém, já é possível ver no texto desta noite, de manhã, ofertas foram ajudar Paulo na prisão, mas já é possível ver que não apenas uma vez, verso 16, mas 2 ofertas chegaram para ajudar o ministério da igreja de Tessalônica, mais uma igreja aqui mencionada, recebendo donativos, recebendo apoio para a obra do ministério. Então nós vamos enfatizar nesta noite as ofertas que foram enviadas para o apoio e ainda mais a superabundante graça de Deus sobre a sua obra. Uma obra que não para, que segue firme, segue adiante, independente das circunstâncias. Está se aproximando agora no mês de março a campanha de missões mundiais. A obra parou, o dólar disparou e a obra parou? Não parou. A obra é de Deus. O dólar está até baixando, né? Isso é bom para a obra de missões mundiais. A obra não para. Veio a pandemia, a obra parou. O Jornal Batista dessa semana mostra que igrejas foram plantadas através de missões mundiais, do trabalho, dos projetos, mesmo em tempos de pandemias ao redor do mundo. Por que não dizer que a igreja do Rio Grande foi organizada em um tempo de pandemia? A obra não para, porque a superabundante graça do Senhor está e estará sempre presente. A parceria ministerial também será tema da abordagem desta noite. E aqui vai ser mencionado novamente alguns irmãos que nós vimos em outras reflexões que já passaram. Epafrodito vai ser lembrado. Acho que você lembra que a gente falou de Timóteo, de Epafrodito numa mensagem. Vamos já mencionar isso mais à frente. A parceria ministerial, ela é importante para a obra do Senhor. Nós vamos fazer
este destaque. E como é bom, meus queridos irmãos, ver na obra do Senhor o apoio mútuo acontecendo, a ajuda mútua. Tem momentos que nós estamos com as mãos estendidas para ajudar o nosso irmão, para ajudar o nosso próximo. Mas tem momentos que nós estamos passando por lutas, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, sejam elas também espirituais. E é o irmãozinho que a gente ajudou, que está agora nos ajudando. Uma obra onde a gente tanto estende as mãos para abençoar, como a gente recebe mãos estendidas em nossa direção. Amém, irmãos? Isso é igreja, é cuidado mútuo, é empatia. E como é bom ver isso acontecendo no meio da igreja, onde vidas têm oportunidade. A gente falou de manhã sobre a oportunidade de servir, não apenas de ofertar, mas de servir. Deus tem nos dado oportunidades para servir, para abençoar pessoas através da obra do Evangelho. Eu sei que a irmã Eva está sempre antenada, quando vai lá para o interior. Como é que eu posso servir a este povo? Através da obra do Evangelho. E Deus abre oportunidades, e a mensagem é pregada, vidas são impactadas. Que possamos seguir orando por novas oportunidades para servir e ser bênção nas mãos do Senhor, abençoando aqueles que estão à nossa volta, cooperando para o avanço do reino de Deus aqui nesta terra. O aporte espiritual não pode faltar, e entendendo o ser humano na sua integralidade, não pode faltar o aporte espiritual, o aporte físico, o aporte emocional e o aporte material também. Precisa continuar existindo no tempo presente e para a glória de Deus. Assim deve acontecer. E é sobre esse tipo de parceria ministerial, de aportes que nós doamos uns aos outros, nesse cuidado mútuo, que nós queremos enfatizar essa parceria importante na obra do Senhor, esse apoio cooperativo, onde nós abençoamos os de perto, onde nós também abençoamos os de longe. Um exemplo bem prático, o trabalho da Vila Vitória, que nós estamos enfatizando, carece de cada um desses aportes, não apenas do aporte material para terminar a obra de um templo. Precisa de discipulado, precisa de orações. Eu vi que eles tiveram um encontro de casais para investir nas famílias esses dias. Esse cuidado mútuo precisa acontecer, o cuidado de perto e o cuidado de longe. À tarde recebi uma mensagem de uma irmã que está em outro país, que disse: não, nós queremos também participar, nós vamos mandar uma oferta para ajudar essa obra também. E não apenas o envio da oferta, mas também, como eu enfatizei, as orações, o discipulado, o investimento sobre vidas, precisa continuar acontecendo. Isso tem a ver com a parceria ministerial. As famílias missionárias, tanto na Grande Ilha, no estado do Maranhão, no Brasil e no mundo, carecem de cuidado, carecem de orações, carecem de fortalecimento, de incentivo, de encorajamento. A obra não pode parar, os projetos não podem parar. As missões de perto, as missões de longe. Esta é a temática que está sendo reforçada antes das despedidas finais da carta que Paulo enviou à igreja de Filipos.
Vamos observar os ensinamentos desta passagem. A ênfase na parceria ministerial. Até porque a tal da parceria ministerial é algo natural, deve ser algo natural em nosso meio, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo, a sua igreja, dirigida por Jesus. E entendemos a importância desse apoio mútuo que deve acontecer no meio da igreja. Então podemos ver do texto, a partir do verso 14, o que Paulo realmente está enfatizando, continuando a mensagem da manhã. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Que tribulação ele estava enfrentando? Ele estava preso. Ele precisava de auxílio. E os irmãos prontamente se associaram a ele. Não apenas enviando auxílios materiais, que também enviaram, mas enviando principalmente auxílio pessoal. Quem é que foi até ele levando os donativos e que ficou com ele por um tempo naquela prisão, ajudando ele como um apoio pessoal presente? Epafrodito, não é isso? Timóteo já estava lá, tá certo? Timóteo escreveu a carta junto com Paulo. Epafrodito foi enviado até ele na prisão. Agora, irmãos, aqui ele está falando de tribulação. Aqui é a primeira prisão de Paulo, em Roma. Também esteve preso em Cesareia, foi enviado para Roma na prisão, a primeira prisão. Se você ler 2 Timóteo, são apenas 4 capítulos, você vai ver Paulo numa segunda prisão, uma prisão até mais complicada do que esta de Atos 28. E Paulo, nessa segunda prisão, lá em 2 Timóteo, prestes a ser martirizado pela causa do Evangelho, Paulo está com frio, ele pede que envie para ele cobertor. Paulo está, mesmo naquela condição difícil, está também precisando de auxílio emocional, e ainda ele pede: envie meus pergaminhos. O que eram os pergaminhos? A Bíblia. Envie meus livros, os rolos que continham os livros da Bíblia, porque eu vou continuar escrevendo para as igrejas. Eu mencionei no primeiro domingo de janeiro que o Novo Testamento, que tem 27 capítulos, tem quantas cartas? Quantas? 21. São 27 livros, tem 21 cartas. É por eliminação, tá bom? 4 evangelhos, o livro histórico de Atos e o livro da Revelação. Totalizou 6. Com 21 cartas, nós temos um total de 27 livros no Novo Testamento. Então, o uso da epístola, da ferramenta epistolar, ali no primeiro século, foi de grande valia para a obra da igreja, para a obra cristã. E Paulo queria, mesmo em cadeias, mesmo em tribulações, continuar escrevendo para abençoar igrejas, dando conselhos, orientações para a vida cristã, transmitindo também esperança, fé, amor. Foi isso que ele fez. Nessa primeira prisão, são 4 cartas. Na segunda prisão, a carta de 2 Timóteo também é redigida. E a igreja do Senhor é abençoada. Então Paulo fala no verso 14 de tribulação. Tribulações que foram atendidas, eles se associaram.
eles participaram das tribulações, eles estiveram juntos. E aqui Paulo reconhece a ajuda que foi recebida, a sua aflição foi suprida, como diz aqui o verso, podemos ver em outra versão, participar, associar, está sendo usado aqui na nossa versão. Associar significa participar, significa tomar parte. Se você faz parte de uma associação específica, você participa. Associação de educadores, associação de músicos, teve um encontro ontem à noite aqui na igreja. Associação, que é chamada de ordem, de pastores, associação de igrejas. Mas existem outros tipos de associação lá fora, e quem se associa, participa, se envolve, se importa. E aqui Paulo fala da importância deles terem se associado com ele em sua tribulação, deles tomarem parte. E os filipenses foram instrumentos usados nas mãos do Senhor para abençoar o ministério do apóstolo Paulo. O comentarista bíblico vai dizer que Paulo queria dizer a eles que as dádivas que eles enviaram foram apreciadas, era algo de valor, contribuíram para abençoar a obra de Deus. Seguindo, versos 15 e 16, Paulo vai relembrar o início daquela igreja na Macedônia. Os irmãos podem me ajudar. O início daquela igreja, aí temos que ir lá para o livro de Atos dos Apóstolos, ali na segunda viagem missionária, quando eles querem ir, a comitiva paulina quer ir numa direção, mas à noite em sonho, um varão macedônico apresenta-se diante dele e diz, e clama, passa a Macedônia, vem nos ajudar, vem nos socorrer, traz as boas novas do Evangelho para a nossa comunidade. E prontamente eles vão lá em apoio àquela comunidade, aquele clamor do varão macedônico. E famílias são alcançadas, como a do carcereiro, como a de Lídia, não é isso? É Lídia. Também. E a igreja começa naquela localidade. Paulo relembra, versos 15 a 16, o início do evangelho na Europa. E como aquela igreja ali emergente em solo europeu, já estava abençoando outras igrejas, outros ministérios. Falando do Rio Grande, né, que foi organizado em dezembro, já estão com frente missionária no interior, olhando outras localidades na grande ilha, que Deus possa estar abençoando o segmento destas missões também. E aqui Paulo vai mencionar o início, verso 15, sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo enaltece a entrega daqueles irmãos à obra do Senhor, o apoio que eles prontamente começaram a dar desde o início do trabalho ali naquela localidade. É interessante o que ele vai dizer nesse verso 15, tem um termo que lembra um outro dizer de Paulo, que está lá em Atos, deixa eu ver se alguém pega essa dica que eu estou dando, e que ele fala sobre Jesus, e está dentro dessa passagem. Alguém lembra? Vamos lá, vamos analisar a passagem. Dar e receber, aquele recorte bem ali, no tocante a dar e receber. Quando é que Paulo fala sobre isso? Lá na segunda viagem,
acho que na terceira, quando está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos, ele vai dizer, ele vai lembrar as palavras de Jesus. Olha que interessante, verso 35, o final: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém, igreja? Voltando ao verso 15 de Filipenses 4, quando parti da Macedônia, vocês se associaram comigo no tocante a dar e receber. Imitando a quem? A Cristo. Tende o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Filipenses 2:5. Porque até para a igreja de Tessalônica, vocês mandaram não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A obra foi suprida. Paulo menciona ocasiões onde aqueles irmãos prontamente deram e receberam. Aqui eu menciono, irmãos, a via de mão dupla que eu já falei, da ajuda contínua, uns para com os outros, ajuda também espiritual, emocional, física, material. O suprimento chegou, o suprimento não faltou. A obra não é minha, não é sua, a obra é de Deus. Não vai faltar, a obra é dele. Ele é o provedor da sua obra. Assim chegamos aos versos 17. Paulo vai dizer: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Essa disposição de imitar a Jesus, ela é honrada para a glória de Deus. Deus não deixa faltar, Deus multiplica, Deus abençoa. O comentarista vai dizer, desse verso 17, as ofertas dos filipenses estavam rendendo lucros espirituais. Assim deve ser. Paulo estava trabalhando com eles, e a importância de participarem e abençoarem a obra de Deus. Lucros espirituais. Como diz Jesus lá no Sermão da Montanha: ajuntai tesouros nos céus. A traça e a ferrugem não corroem. São tesouros eternos. E aqui eu falo, quando eu menciono este item, meus irmãos, meu querido visitante, a vida é um presente de Deus. A sua vida e a minha vida é preciosa para Deus. Quando falamos de tesouros espirituais, falamos de vidas que reconhecem sua condição pecaminosa e são trazidas para a luz de Cristo, da morte para a vida abundante e eterna com Deus. Isso são tesouros espirituais. Vidas que caminhavam a passos largos para o inferno, para o abismo, para a morte eterna, para a destruição, agora caminham, mudaram de rota, se converteram ao Evangelho, se converteram a Cristo, e agora caminham a passos firmes, constantes e produtivos para as mansões celestiais, para a glória de Deus, da morte para a vida. Este é um investimento espiritual, lucros espirituais. Uma vida não tem preço. O valor de uma vida é preciosa para Deus. Quando a pessoa se converte a Cristo, há festa nos céus,
a alegria no céu. E assim, Paulo reconhece a participação dos irmãos. É interessante no verso 18, que ele fala da abundância, na obra do Senhor, a abundância. Por mais que ele mencionou as lutas, e tem momentos de escassez na vida, mas na obra do Senhor não falta. Deus é o provedor, o suprimento foi suficiente. Ele diz: eu recebi tudo e tenho abundância, eu estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte. Olha o valor que era dado às ofertas, o apoio material que foi dado, mas o apoio também espiritual. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O suprimento chegou, foi suficiente. Epafrodito foi lembrado como aquele que levou apoio material, apoio espiritual ao apóstolo, mesmo em meio a lutas. Quantas lutas Epafrodito passou ali em Roma? Quase veio a morte. Mas olha o valor de Epafrodito, Filipenses 2:25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Vale a pena lembrar a dedicação fiel de Epafrodito ao ministério da igreja de Filipos, ao ministério do apóstolo Paulo. As ofertas são chamadas no texto por Paulo, vale a pena no verso 18, 4:18, são chamados de aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. O que nos lembra? Estamos estudando o Êxodo, estamos lendo ali o Pentateuco, finalizando. O que nos lembra? As ofertas eram dedicadas ao Senhor, e quando eram reconhecidas como algo aceitável, de valor, em obediência, em entrega, em sacrifício, dando a Deus o melhor, elas eram chamadas como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Trazendo para o Novo Testamento, trazendo para o tempo presente, as nossas vidas, vai dizer o apóstolo Paulo à igreja de Roma, devem ser consagradas no altar do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, recebido como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Amém, irmãos? Paulo então via o suprimento como tudo isso, algo de valor diante de Deus. A obra não parou, mas seguiu com o suprimento que chegou da parte da igreja de Filipos. E por fim, o verso 19, podemos ver o texto que eu pedi para grifarem, a oração de Paulo, mais uma vez por aqueles irmãos, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, possa continuar suprindo em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, meus queridos irmãos da igreja de Filipos. Da mesma forma, meus queridos, que seguimos juntos cooperando na obra do Evangelho,
na ideia, como bem enfatizado, do dar e do receber, nesse cuidado mútuo, que Deus continue suprindo cada uma das necessidades dos irmãos, que Deus continue multiplicando a sementeira de cada um dos irmãos, dando saúde, dando paz, dando provisão, dando direção a cada dia, e que tudo que Deus tem feito sobre cada vida desta igreja, seja também para a glória dEle, seja também para emprego na sua obra. No verso 18, Paulo fala que foi suprido na obra. Agora ele ressalta e pede a Deus que possa suprir a vida dos irmãos que estavam em fidelidade, abençoando a obra do Senhor. E ele ora a Deus por aqueles irmãos, pedindo que o Senhor possa, em Cristo, suprir não apenas uma necessidade aqui, uma necessidade ali, mas cada uma das vossas necessidades. Como diz o comentarista, segundo as suas riquezas, Deus cuidará dos filipenses de maneira extraordinária. Da mesma forma que Deus continue cuidando da sua igreja, de maneira extraordinária, que Deus continue usando a sua igreja também na sua obra, com prontidão, com entrega, com dedicação, com amor, e que Ele confirme em nós, a cada dia, a boa obra que Ele iniciou em Cristo Jesus. Por fim, o nosso Deus é o provedor das nossas vidas. Que aquilo que Ele colocar em minhas mãos e em suas mãos para ser administrado, que seja administrado com sabedoria e que alcance a finalidade de suprimento para as nossas vidas e para a sua obra. Sejamos eu e você fiéis e ajudadores uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.